Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Vamos orar hoje, vamos orar em pé. Pega a sua Bíblia, coloca aí no teu peito, abraça a sua Bíblia aí. Pai, fale conosco, Senhor. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Deus, os teus filhos não vieram aqui na expectativa de ouvir um homem, mas na expectativa de ouvir o Senhor falar. Pai, fale com cada pessoa, fale com as que estão em casa. Espírito Santo, libera a tua unção de ensino, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, Pai, no pleno conhecimento do Senhor. Espírito Santo, queime o nosso coração pela exposição da tua palavra, assim como os discípulos tiveram o coração queimados no caminho de Emaús. Faça isso, Pai, faça isso. Transforme a nossa vida, Pai. Não deixe a gente sair daqui do mesmo jeito, não. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. As crianças que ainda não foram para a sala, nós temos as salas, acho que já foram todas. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, desculpe gente, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Hoje eu vou falar sobre intercessão. Intercessão. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens. Se é todos os homens, não precisaria Paulo escrever em favor de reis e daqueles que se acham investidos de autoridade, porque todos os homens é todos os homens. Todos os homens são todos os homens, então não teria necessidade. Mas Paulo dá uma ênfase, ele para, e é como se ele falasse todos os homens, aí ele em favor, ou seja, principalmente, se há alguém que nós devemos orar, e eu estou aproveitando esse 7 de setembro aqui, nós estamos numa intercessão aqui em 24 horas aqui na igreja, principalmente orar pelos reis, por todos que se acham investidos de autoridade. Aí o motivo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, se há um papel da igreja, se há um convite da igreja, Deus está convidando os seus filhos, os seus servos, pela palavra dele. Deus está convocando a igreja a orar por todos os homens, a interceder pelas pessoas, e principalmente orar pelos reis. Hoje, claro, seria o rei aqui um presidente,
Deus está convidando a igreja a orar por aqueles que foram revestidos de autoridade, investidos de autoridade. Por quê, pastor? Porque as decisões que são tomadas lá afetam a gente aqui. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Deus estava dizendo para a igreja que, igreja, vocês precisam batalhar de modo espiritual pelos reis, pelos governadores, por aqueles que são investidos de autoridade, para a colheita, viver vida tranquila e mansa. Então, irmãos, nós precisamos entender o nosso papel de intercessor. Nós recebemos um convite de Deus de guerrear nos lugares celestiais. A nossa guerra como igreja é uma guerra que nós vamos entrar nela no mundo espiritual, que nós vamos interceder. E eu vou mostrar com alguns versículos aqui para nós, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida depois dessa palavra, porque o que você vai aprender aqui não é porque sou eu que estou pregando, é porque os textos bíblicos são textos bíblicos muito, muito poderosos, muito claros. A sua vida como intercessor, como aquele que ora, nunca mais será a mesma. Quem fala amém por isso? Nós precisamos entender o princípio da intercessão, que é você entrar na brecha, como diz ali Ezequiel e Isaías, você entrar nesse lugar da oração e você guerrear por aquilo que é invisível. É você travar uma guerra que é no campo espiritual. Agora, qual é o problema? É que nós queremos guerrear com a nossa força, com o nosso intelecto, com a nossa expressão, mas nós esquecemos que o nosso convite foi para guerrear no mundo espiritual. Agora eu vou mostrar para você um pouco sobre a batalha da intercessão e por que nós devemos orar. Abra a sua Bíblia aqui comigo, Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós precisamos orar pelos reis. Você pode aplicar essa palavra para onde você quiser, mas eu vou focar um pouco aqui usando esse 7 de setembro. Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos pegar o versículo primeiro aqui por questão de contexto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Deus está convidando a gente a guerrear no mundo espiritual pelos reis, por aqueles que receberam autoridade para tomar decisões importantes que podem mudar para bem ou para mal uma nação, uma cidade, um estado. Agora, olha isso aqui, a Bíblia está dizendo aqui para nós, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar são demônios. Demônios. E aqui, andar segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade dos pensamentos, mente, vontade, capacidade de tomar decisões. Mente na Bíblia não fala só de intelecto, fala de vontade, capacidade, tomada de decisão. Então os príncipes das potestades do ar podem, pessoas que não servem a ele, algumas até que servem, príncipe da potestade do ar, podem entrar na mente de pessoas e, no mínimo, induzi-las a tomar decisões. Vocês estão comigo? Príncipe da potestade do ar, entenda, não são demônios nem sempre que se manifestam em pessoas, são demônios que estão nas regiões celestiais e eles trabalham com influências. Demônios podem influenciar pessoas a decisões, a atitudes, a assinar documentos, a vender coisas. Porque pessoas, olha o que Paulo está dizendo,
andastes outrora. Ele está colocando sempre no passado, por quê? Porque Jesus fez uma obra, ou seja, antes da obra de Cristo na pessoa, ela andava outra hora, segundo o príncipe da potestade do ar. Está na sua Bíblia. A pessoa andando segundo o príncipe da potestade do ar, andando segundo o seu próprio pensamento, andando segundo a sua própria vontade, andando, e aqui Paulo vai colocar os 3 inimigos da nossa fé: o diabo, a carne, a natureza humana e o sistema do mundo. E é por isso que nós precisamos guerrear, porque nós estamos orando por aqueles que estão tendo a autoridade para tomar decisões, e essas decisões podem prejudicar o Brasil ou abençoar o Brasil. Vocês estão comigo? Então nós precisamos orar por essas pessoas, orar, guerrear por elas. E quando nós falamos de principados do ar, lembra que em Efésios, eu não vou abrir todos os textos, mas depois, se você quiser, anota, ou você depois pega essa mensagem para você assistir-la de novo. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: a nossa guerra, ou a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas contra principados. Olha Paulo usando de novo regiões celestiais. Olha Paulo falando de novo de demônios que agem em áreas de governo. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Então a nossa guerra, pastor, não é que a gente não possa manifestar, pode, é um direito democrático manifestar. É um direito democrático você dar a sua opinião, usar a sua rede social, é um direito democrático. Agora a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é nas regiões celestiais. Porque as regiões celestiais estão determinando o que acontece na terra. É o mundo espiritual que determina o mundo material e não o contrário. O mundo espiritual, ele define o mundo natural, mas o mundo natural não define o mundo espiritual. Então, primeiro a guerra é aqui. Primeiro é no campo espiritual. É por isso que Paulo diz assim: ore pelos reis. Ore pelos reis. Ore pelos reis. Porque é uma batalha espiritual. E se o diabo usar essas pessoas, o diabo vai conseguir fazer aquilo que ele quer fazer. Quando você abra a sua Bíblia comigo, irmãos, vamos ver, esse eu vou abrir. Normalmente eu cito esse texto, Êxodo capítulo de número 17. Vocês estão comigo, irmãos? Êxodo 17. Se a gente entender esse princípio de intercessão, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A nossa vida de oração, de intercessão, de clamor nunca mais vai ser a mesma. Êxodo 17, versículo de número 11, versículo 10. Como eu não vou ler todo o texto pelo tempo, aqui há uma guerra entre os filhos de Israel contra os amalequitas. A guerra contra Amaleque, a peleja de Israel contra os amalequitas. Olha só, versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do alteiro, ou subiram ao alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso
tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Há uma guerra que ela era física. Lembra que eu acabei de ler aqui? Josué, versículo 10, ele foi lutar uma guerra física, uma batalha, como você vê nos filmes, espada, guerra, batalha, literal, que realmente aconteceu, uma batalha, homem a homem, corpo a corpo, estratégia de guerra, armas de guerra. Só que Arão, Moisés e Hur, eles não foram para a frente de guerra, eles não foram pegar espada, eles não foram para a batalha. Para onde eles foram? Para o alto do monte. Eles subiram ao alto do monte e ficaram no lugar da intercessão, da oração, da referência espiritual. E enquanto Josué guerreava com espada, Moisés guerreava na oração. Isso é muito poderoso. Enquanto Josué lutava guerras físicas, Josué lutava e estava ali desbravando, estava lutando. Moisés, Hur e Arão estavam no alto do monte, com as mãos estendidas. Agora, sabe qual é a chave do texto? Quando Moisés baixava as mãos, Josué ficava enfraquecido, começava a perder batalhas. Quando Moisés levantava a mão, então Josué começava a vencer batalhas. Vocês estão pegando? Porque olha como parece ser físico, mas é espiritual. Se o povo de Israel perdesse aqui essa guerra, a primeira batalha depois de sair do Egito, Israel não teria chegado em Canaã. A promessa de Deus para a humanidade teria acabado. Por isso, os amalequitas vencerem Israel era uma batalha espiritual, apesar de se parecer física. É por isso que o resultado da batalha não foi pela espada de Josué, mas foi pela intercessão de Moisés. É por isso, irmãos, que não há como nós entendermos ou acharmos que nós vamos vencer batalhas sem a intercessão, porque não se vence batalha sem oração, não se vence guerra sem intercessão, não se vence, porque aos braços de Moisés se garante a vitória de Josué. Não vamos vencer sem a oração. É por isso que, pastor, vem a luta, vem a prova, vem a tribulação, vem a guerra. O que eu faço? Sobe para o monte, sobe para o monte, sobe para o monte e vai orar. Pastor, parece que a guerra está travada, não sei o que fazer, vou te ensinar. Vai orar, sobe para o monte, vai clamar na madrugada, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai orar como nunca. Porque enquanto você estende as mãos, olha só, Moisés está no alto do monte. Lembra da guerra no mundo espiritual, principados e potestades? Moisés está guerreando no mundo espiritual. Moisés está guerreando nas regiões celestiais, enquanto Josué está guerreando no mundo físico. Nós estamos tendo manifestações, pessoas guerreando no mundo físico, levantando cartazes, pessoas parando o caminhão, pessoas parando empresa, pessoas levantando bandeiras. Mas pela nossa fé, com base bíblica, isso não resolve se a igreja não entender o posicionamento do lugar espiritual. Quem está entendendo, diga amém. A igreja foi levantada,
A igreja foi levantada para governar no mundo espiritual. E algumas pessoas são como o Josué, que vão lutar no mundo físico. Agora, por que nós temos os dois? Porque o mundo espiritual também não anula nossa responsabilidade como cidadãos. A nossa guerra espiritual, ela é vencida no espiritual, mas ela se manifesta no físico. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Você tem responsabilidades. Responsabilidades. Responsabilidade. O diabo, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Nós estamos falando de mente, de guerra espiritual, de governos, principados, potestades. Sabe o que o diabo fez durante muitos anos? Com as mentiras dele, o diabo colocou muitas coisas dizendo assim: não, isso, olha como é a mentira do diabo. O diabo veio na igreja e falou assim: não, isso é do diabo. Durante muitos anos alguém falava assim: não, a arte é do diabo. Então a igreja não se envolveu com arte, e o mundo cresceu em arte. Aí durante muitos anos alguém fala: não, esse tipo de música é do diabo. Então a igreja sai e o mundo cresce nesse tipo de música. Durante muito tempo a igreja, só para você ter uma ideia, irmãos, a bateria, ela de uns anos para cá, ela recebeu, converteu, aceitou Jesus e converteu. Sabiam disso, irmãos? Quantos sabiam que a bateria, esse instrumento aqui, a bateria, aceitou Jesus e converteu? Porque alguns anos atrás alguém falava assim: bateria do diabo, não pode tocar bateria na igreja, que é bateria do diabo. E as pessoas foram entregando coisas ao diabo que o diabo nunca teve posse. Agora, sabe uma coisa que as pessoas estão entregando ao diabo? Assim, não, política é do diabo. A igreja não pode envolver com política. Não, política é do diabo. Crente não pode falar de política. Vocês estão comigo? Alguém te fala assim: não, mas evangélico não pode falar de política. Todo mundo fala de política. A professora fala de política. Todo mundo fala de política, mas não, o líder religioso, alguém que tem uma Bíblia na mão, alguém que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que busca a Deus, que busca a orientação de Deus, não pode falar de política. Nós não podemos falar de política no altar, porque o único nome a ser falado aqui é o nome de Jesus Cristo. Mas um cristão genuíno, ele sim precisa entender que ele tem responsabilidades como pessoa. Ele guerreia no mundo espiritual e ele exerce no material, no físico. Vocês estão comigo? Então, irmãos, entenda bem. Nós como igreja estamos entrando em batalhas espirituais. E se a batalha é espiritual, as armas precisam ser espirituais. Eu vou ler o último texto. Abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 10. 2 de Coríntios, capítulo 10. Versículo 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Se eu tivesse lido só esse versículo, com o tema intercessão, e falar assim: gente, vamos embora, e dada a bênção apostólica, você já seria abençoado. Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós andamos na carne, vivemos no natural, mas a nossa guerra não é ou não são com armas naturais. A nossa guerra são com armas espirituais. Eu gostaria de ouvir aqui o nome de pelo menos 3 armas espirituais. Quem pode falar para mim aí? Uma arma espiritual, fala aí. Oi? Capacete, coraça, escudo, oração, jejum, fé. Lembra, o irmão citou as armaduras falam de alguém que está preparado para um combate. Paulo usa a ideia da armadura de um soldado romano para falar que nós deveremos estar equipados para uma batalha espiritual. Paulo está usando a ideia da armadura para dizer que nenhum soldado vai para uma batalha se não tiver com a armadura. Soldado não usa uma armadura, por exemplo, em casa para ficar ali com a esposa, com os filhos. Ele coloca a armadura quando ele está indo para uma guerra. Ele não vai para a guerra sem a armadura. E aqui Paulo está dizendo assim: se nós queremos ir para uma batalha, se nós queremos vencer guerras, batalhas espirituais, nós vamos ter que usar armaduras e armas espirituais. A armadura tem arma, escudo, defesa, espada, ataque, defesa. Então nós vamos ter armas espirituais de atacar, contra-atacar e defender. Mas nós vamos precisar entender que a nossa luta não é ou não são com armas ou com arma carnal, natural, física, humana. Nós vamos ter que subir o nível da nossa guerra e guerrear no mundo espiritual com armas espirituais. Nós precisamos andar, irmãos. Fala comigo assim, oração. Fala oração. Fala comigo assim, jejum. Fala comigo assim, adoração. Fala comigo assim, santidade. Fala comigo assim, vigilância. A gente poderia citar outras tantas. Fala comigo assim, leitura bíblica. Nós teremos tantas outras. Armas espirituais. Tem uma frase que é atribuída, se não me falha a memória, à rainha da Inglaterra. Ela disse algo: eu tenho mais medo de um cristão de joelhos do que um exército de pé. Eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de um exército de pé. Porque um crente de joelho pode mudar o resultado de uma guerra. Olha o que nós acabamos de ler. As nossas armas espirituais: oração, súplica, clamor, jejum, tem poder de anular sofisma. Eu tenho uma mensagem sobre sofisma, mas eu vou só passar aqui. Se você não conhece essa palavra sofisma, nós temos uma mensagem no canal sobre sofisma. Eu não vou gastar tempo, meu tempo está acabando. Mas já acabou. Quem me dá um minuto aqui, irmãos? Para terminar, quem me dá um minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutos. Estou brincando, eu vou acabar antes. Sofisma, a palavra sofisma fala de argumento proposital com a intenção de levar alguém ao erro. A palavra sofisma. Segunda tradução da palavra sofisma é falso raciocínio com alguma aparência de verdade. Então, qual que é a arma de Satanás aqui? É sofisma. O que é o sofisma? Falso raciocínio com alguma aparência de verdade. É uma arma de Satanás. Lembra que eu comecei falando de mente? Lembra que eu comecei falando de governos?
potestades. Lembra? Então qual que é a maior arma de Satanás? Nós vamos guerrear e orar pelos reis, orar pelas pessoas. Porque quando o assunto é um país, o diabo usa o sofisma. O que é o sofisma? Mentiras que parecem verdades e enganam pessoas. Mentiras que são contadas repetidas vezes e enganam pessoas. Tem muita pessoa boa enganada, e nós precisamos orar por elas e pelos reis. E como que nós vamos quebrar o engano político desse país? Não é convencendo a pessoa sobre a nossa posição política. Nós vamos conquistar mais inimigos do que amigos fazendo isso. Como que nós vamos fazer? Orando por elas, guerreando por elas, jejuando por elas, dizendo: Deus, abra os olhos dessa pessoa, Senhor. Sofisma. Agora, fortaleza, fala comigo assim: fortaleza. Na antiguidade, em tempos de guerras, por que era construída uma fortaleza? Duas coisas óbvias: para não deixar entrar e para não deixar sair. Pastor, isso é óbvio. A fortaleza era construída por duas coisas: não deixava entrar, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. O diabo cria fortalezas. É por isso que você chega com conhecimento novo e esse conhecimento não entra. A pessoa fala: eu sou assim mesmo, a minha família é assim, a nossa tradição é assim. Isso é uma fortaleza. O inimigo levantou uma fortaleza. Agora, como você quebra essa fortaleza? Como que você ultrapassa essa barreira? Não é falando, não é discutindo, não é brigando, não é apelando, não é excluindo as pessoas do seu Facebook, do seu Instagram. Não é fazendo isso. É orando por elas, é guerreando por elas, é usando armas espirituais, é dizendo: Deus, e você vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai jejuando, e vai buscando, e vai clamando, e vai orando, e vai jejuando, e vai orando, e vai buscando, e vai clamando, e as muralhas vão cair ao chão. Deixa eu contar para vocês algo, irmãos. Eu ouvi uma vez uma história de alguém que tinha uma habilidade de quebrar no tempo que usava marreta, muro de concreto. E esse rapaz foi chamado para uma obra e ele começou a golpear aquela parede, golpear no mesmo lugar, golpear. E um amigo do lado falando assim: não vai virar nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai virar nada. Porque do mesmo jeito que ele batia e voltava, parece que a marreta quicava e não tinha efeito nenhum. Então esse moço parou para beber água. E alguém conversando, que não estava surgindo efeito, ele falou assim: eu já quebrei essa parede, ela já está quebrada. Alguém falou assim: mas como? Eu estou vendo ela e parece que não caiu nenhuma areia dela caiu ainda. Ele falou assim: o concreto começa a quebrar de dentro para fora, e não de fora para dentro. E ele continuou golpeando no mesmo lugar, até que aquilo que estava destruído por dentro começou a passar para fora, e ele derrubou aquela parede. Sabe por que muitas pessoas, quando a gente começa a pregar sobre isso, desistem? Porque elas vão para a oração. Primeiro dia do que da oração? Ó, o primeiro dia, ó, o crente, ó, primeiro dia de oração. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Primeiro dia, segundo, terceiro. Deus, você não faz. Eu oro tanto. Oro 10 minutos. Eu oro tanto. Eu jejuo tanto. Jejuo um dia, irmãos. De meia-noite, acordou 7 horas, foi até 8 horas para tomar um café. Eu jejuo tanto. Eu leio tanto a sua Bíblia, dois versículos por dia.
Eu vou tanto ao monte, Senhor, e não acontece nada. Uma vez por semana, meia hora. Quer um segredo? Continua batendo. O pastor tem uma fortaleza que se levantou. Continua batendo, continua batendo, continua batendo, continua batendo, continua batendo, continua golpeando, aleluia, continua golpeando, continua golpeando. Até quando? Até ver cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Porque as nossas armas não são carnais, são espirituais. Nós estamos numa guerra de altares. Nós vamos construir um altar maior ainda. Vamos conquistar para Deus. Eu profetizo em nome de Jesus mentiras caindo por terra pelo poder da oração. Eu profetizo meias verdades, engano caindo por terra em nome de Jesus. Eu profetizo fortalezas caindo por terra. Zorianda rabla sanda rabacanda rabla shayai rokondo roba siti kairabai. Eu profetizo agora pelo poder da oração que Deus coloca nos teus lábios. Mentira na tua casa, na tua família, no teu bairro, nos teus negócios, na tua empresa, caindo por terra. Deus trazendo luz, xarabalabachai, luz e trazendo revelação para as pessoas. Deus mostrando às pessoas. Mas continue a orar, continue a buscar, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, deixa eu orar por você, nós vamos terminar. Ore. Eu queria fazer um convite para você. Todos os dias você ore pela nação brasileira, todo dia. Todo dia, ore pelo Brasil. Ore em línguas pelo Brasil. Todo dia. Faça alguma coisa para você lembrar. Eu vou contar uma experiência. O missionário Ademir me deu essa pulseira. Eu não sei se dá para ver daí de casa. Ela parece uma coroa de espinho, mas não é uma coroa de espinho, é um arame farpado. Simboliza aqui um arame farpado. E por que ela é um arame farpado? Porque ela veio da igreja perseguida. E lá, irmãos nossos na fé estão amarrados com arames, arame farpado. E essa pulseira veio de lá, encurtando aqui, eu já venci meu horário, veio de lá. E está aqui hashtag com eles. O Ademir me presenteou e eu coloquei essa pulseira. Desde que eu coloquei essa pulseira no meu braço, eu não fiquei um dia sem orar pela igreja perseguida. Toda vez que eu olho para a minha mão, eu oro pela igreja perseguida. Eu oro toda hora. Eu oro, Deus, agora alcança essa igreja perseguida. Eu oro toda hora, porque essa pulseira me faz lembrar. Eu queria encorajar você a ter alguma coisa que te faça orar pelo Brasil, te faça orar pela sua nação, te faça buscar pelo teu país. Se a gente não acordar, deixa eu pegar o exemplo aqui dessa pulseira de arame farpado. Se a gente não acordar como igreja para intercessão, para oração, em alguns anos pode ser nós. Essa pode ser a nossa realidade. Vamos acordar hoje. Nós falamos de política hoje para ter o direito de falar de Jesus amanhã. Amém? Pai, vivifica essa palavra no nosso coração, Senhor. É mais fácil falar de intercessão do que interceder. É mais fácil falar de oração do que orar. Faça de mim o primeiro intercessor, Pai. Que aquele que fala seja o primeiro que ouve. E que essa palavra, Pai, possa, como um martelo que esmiuça a penha, quebrar corações aqui essa noite. E levar pessoas a vitórias extraordinárias em todos os campos da sua vida, em todas as áreas da sua vida,
no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos dar a bênção apostólica agora. O culto vai terminar, mas nós ainda estaremos aqui na igreja. Vou colocar ali agora um louvor. Nós estaremos aqui na igreja até às 0h, completando essas 24 horas de intercessão pelo Brasil. Se você quiser ficar aqui para orar, você aqui de promissão, quiser vir aqui, nós estaremos aqui até às 0h. Eu não vou nem para casa, já vou ficar aqui direto. Então nós vamos continuar aqui até às 0h, orando pelo Brasil, intercedendo pelo Brasil. Você pode ajoelhar aqui na bandeira, fique livre, ore pela nossa nação. Você que fala assim: pastor, eu tenho que ir embora. Então você vai embora debaixo da bênção. Pastor, já passei aqui. Fique livre, irmãos, fique livre, fique livre. Amém? Mas nós estaremos aqui ainda para orar pela nossa nação, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.